Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje a gente vai começar a ótica geométrica, tá? Então, a primeira aulinha é a introdução à ótica geométrica, tá? A primeira coisa que ele faz é definir uma onda, ou melhor, definir a luz como sendo uma onda eletromagnética, tá legal? Ser uma onda eletromagnética significa que não precisa de meio para se propagar. A única coisa que ela precisa é que o meio seja transparente, tá? Então eu consigo que essa luz aí se propague até no vácuo, tá? Até no vácuo eu consigo a propagação da onda eletromagnética, tá? Então quer dizer que ela também passa pelo ar, por coisas, tá? Mas até o vácuo consegue carregar uma onda eletromagnética. Muito bem. E a onda pode ser transversal. A onda pode ser não, a onda é transversal, tá legal? O que significa isso? Significa que a direção de propagação e a direção de oscilação são perpendiculares. A direção de propagação e a direção de oscilação são perpendiculares. Isso permite que a luz seja polarizável, tá? Coisa que o som não é, tá bom? E ele fala de fontes de luz, tá? A fonte de luz aí primária é uma fonte que emite luz, tá? Então, o objeto aí, nesse caso, a gente diz que é luminoso, tá bom? Luminoso. E a fonte de luz secundária é uma luz, um objeto quando é fonte de luz secundária, é um objeto que reflete luz, tá? Então, a gente diz aí que o objeto é iluminado, tá bom? Iluminado. Um exemplo bem bobinho aí, tá certo? O Sol é um objeto luminoso, a Lua é um objeto iluminado, tá legal? E quanto a meio de propagação? Meio de propagação pode ser transparente, translúcido e opaco, tá legal? O transparente, tá certo? É um meio que permite a luz refratar, quer dizer, a luz atravessa e mantém a nitidez, tá? Então, os vidros da sala de aula são meios de luz transparente, tá certo? Agora, o meio translúcido, eu tenho uma situação em que a luz refrata, quer dizer, a luz consegue entrar no ambiente, mas eu perco a nitidez, tá? Tem várias técnicas para você fazer isso com o vidro, tá certo? Você pode jatear o vidro e transformar ele na verdade, você tira a superfície lisa dele, tá? De alguma forma, e aí você vai fazer com que ele perca a nitidez, tá? Exemplo disso aí, alguns boxes de banheiro têm essa característica, e os vidros que vão na janela do banheiro também têm essa característica, tá bom? E quando o meio é opaco. Quando o meio é opaco, simplesmente a luz não refrata, tá? Então, se você está numa sala de aula aí, se você olha para a sala de aula ao lado, você não consegue ver seus coleguinhas, porque tem a parede opaca entre você e seus coleguinhas na sala do lado, tá bom? Então, o meio opaco é um meio que não permite a luz passar de um lado para o outro. A luz não refrata, tá legal? E aí a gente fala dos princípios da ótica geométrica, tá? Eu tenho a propagação retilínea, que é onde a gente vai ter alguns problemas de geometria envolvendo o tamanho de coisas aí, que a gente vai poder fazer por conta de semelhança de triângulo, tá? E eu tenho o princípio da independência, significa que a luz, ela se propaga independentemente de cruzar com outra luz, tá legal? Então, quando você está numa rodovia de mão dupla e alguém ofusca a sua vista com o farol alto, tá certo? Se você ligar o farol do seu carro alto também, você vai ofuscar a vista dele também. A luz não vai interagir uma com a outra, tá? E eu tenho o princípio da reversibilidade, tá certo? Reversibilidade quer dizer que por onde a luz vai, ela consegue voltar, tá? Então, se você está no metrô e está vendo alguém pelo espelho, tá certo? Se você consegue ver os olhos dessa pessoa pelo espelho, se a pessoa olhar para você pelo mesmo espelho, ela também vai te ver. Ela vai perceber que você está olhando para ela, tá certo? Então, toma cuidado com o princípio da reversibilidade, tá? E para que serve isso? Ué, para fazer lindos exercícios, tá? Tem exercícios aí de câmera escura, e tem exercício aí de tamanho de sombra, tá legal? E isso acontece porque eu tenho a propagação retilínea da luz. Então, o Sol, tá certo, estando muito distante, vai iluminar a Terra com raiozinhos que são paralelos, tá? Quando eu tenho uma distância muito pequena entre os objetos, eu posso dizer que o raio é paralelo. Então, esse raio aqui de luz, ele é paralelo a esse, tá? Isso aí vai provocar o seguinte, eu posso fazer uma regra de 3 envolvendo a altura de um prédio, tá? A altura de um prédio com a sua sombra, tá legal? E a altura de uma haste que eu coloco ali, tá certo? Com também
a sombra dela, tá? Então sempre eu vou ter Hzão sobre Szão, Hzinho sobre Szinho, tá certo? Para resolver exercícios de altura e sombra aí, tá? Então isso aqui sempre vale, tá? E o mesmo raciocínio vai valer para a gente poder resolver exercícios aí de câmera escura, tá? Câmera escura também provoca uma situação de semelhança de triângulo. Bom, então, somando cores, tá legal? Então a gente tem esse triângulo aí, tá? E a gente soma essas cores aí quanto à luz, que aí vai ser meio confuso pra gente, porque a gente está acostumado a somar tintas, na verdade. A gente soma tinta, tá? Quando a gente brinca na escolinha lá, na tia Nova da Tia Terezinha, a gente somava tinta. E a gente não soma luz, tá? Quem é que soma luz? Ou o que é que soma luz? O monitor do seu computador, ou do seu tablet, ou do seu celular soma luz, a televisão soma luz, tá certo? Então você tem uma jogada aí com luz azul, vermelho e verde, tá? Então eu tenho aí o famoso RGB, tá certo? Da sigla em inglês, tá? R para vermelho, G para verde e B para azul aí, tá? São as três cores primárias, tá? E aí você misturando duas a duas, você consegue fazer, por exemplo, vermelho com azul, o magenta, que é uma espécie de cor de rosa aí, estranho, tá certo? O azul com verde é o ciano, tá? Que é um verde azulado ou azul esverdeado, sei lá. E o verde com vermelho vai dar um amarelo, tá bom? E se você misturar as três cores, tá legal? Com relação à luz, você obtém o branco, tá? Então tem uma figurinha aí bem bonitinha que simboliza isso, tá legal? Agora, por outro lado, tem essa daqui que vai atrapalhar a gente, que é a que a gente está acostumado, tá? Que é quando a gente mistura tinta, tá? Então, por isso que quando você vai comprar tinta, as cores primárias não são vermelho, azul e verde, tá? São vermelho, azul e amarelo. Mas o vermelho, na verdade, não é vermelho, é magenta, tá? E o azul também, na verdade, não é azul, é o ciano. E o amarelo realmente é amarelo, tá bom? Então, se misturando essas três tintas, eu obtenho todas as cores, tá? Aí você tem o cartucho preto também, para não ficar gastando tinta toda hora que você tem que fazer alguma coisa escrita, ou enfim, para melhorar também a qualidade, né? E aí acabou, tá? Então você tem, por exemplo, o magenta com ciano azul, o ciano com amarelo dá verde, o amarelo com magenta dá vermelho, e se você misturar todas as tintas vai dar preto, tá bom? E para que serve isso? Para você entender como é que você enxerga uma cor, tá? Para isso eu fiz esses dois esqueminhas aqui, ó, tá bom? Então, como é que a gente enxerga todas as cores aí, tá? Se eu tenho um objeto vermelho, por exemplo, e você ilumina ele com luz branca, o que você vai ver? A luz branca, tá certo? Tem luz azul, tem luz verde e tem luz vermelha, tá? Então a luz branca batendo no objeto vermelho, o objeto vermelho só vai refletir o vermelho. Então a luz branca, tá certo? Tem o vermelho, o azul e o verde. O azul e o verde vão acabar sendo absorvidos pelo objeto, tá? Então o objeto vai se aquecer, vai transformar essa luz em outro tipo de energia, tá? Mas não vai refletir essa luz, vai absorver ela, tá? E aí eu tentei representar aqui uma reflexão difusa que acontece, tá? Que é o que acontece quando você vê coisas, tá? Se você está vendo alguma coisa é porque ela está sofrendo reflexão difusa da luz, tá bom? E, na verdade, cada raiozinho desse daí vai provocar uma espécie de espalhamento. Então, quando você olha para o coleguinha e outra pessoa também olha para o coleguinha, porque a luz que bate no ambiente, no coleguinha, espalha para todo lado, tá certo? Então, você consegue ver e o seu colega também consegue ver, essa pessoa aí que você está olhando, tá? E, na verdade, eu teria que ter aqui, tá certo? Raiozinho saindo para tudo quanto é lado, tá certo? Então, o raiozinho vai bater aqui, ó, tá? E vai refletir para todo lado, tá? Mas aí o desenho ficou muito confuso quando eu fiz isso. Então eu deixei só esses três aqui de reflexão, tá certo? Para a gente poder entender o que é que acontece, tá? Então basicamente a luz branca no objeto vermelho, o verde e o azul ficam no objeto vermelho. E o vermelho é refletido, por isso que você vê o objeto como sendo vermelho, tá bom? Agora, se eu tiver um objeto, por exemplo, amarelo, tá legal? O amarelo ele só retém o azul. Isso significa que ele reflete o vermelho e o verde. Quando você reflete o vermelho e o verde, você enxerga aqui amarelo, tá certo? Vermelho com verde, aqui, ó, amarelo. Então você vai acabar vendo o amarelo, tá? Então tem alguns exercícios estranhos assim, por exemplo, Mariana tem um vestido vermelho. Se você iluminar ele com uma luz verde, que cor que fica?
Para eu enxergar o vermelho, o vestido vermelho, vermelho, eu preciso iluminar ele com uma luz vermelha ou com uma luz branca. Tá legal? Porque ele vai refletir essa luz e eu consigo enxergar ele como vermelho. E ver esse vestido como sendo vermelho. Eu vou enxergar ele preto. Tá ok? Então tem companhias de teatro que utilizam esse artifício para mudar a cor das pessoas. Quer dizer, geralmente as pessoas ficam brancas, se vestem com branco, e aí o cara joga uma luz vermelha, fica avermelhado. Se eu jogar uma luz verde, fica esverdeado, e assim por diante. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês aí dessa parte de introdução. Eu vou fechar isso aqui, que deu um trabalho danado de fazer, ficou bonito, só que ficou mais alto do que largo, infelizmente. Tá bom? E vou me despedir de vocês, desejando que aí esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, tá? Até a próxima videoaula ou a próxima resolução de exercício aí. Tchau!